Bem-vindo a todos. Eu vou estar explicando agora. Essa é a segunda aula de Lógicas e Técnicas de Programação com Python. Eu vou estar explicando sobre. Eu já falei sobre variáveis na aula anterior, tipos de dados e estruturas de controle de condições. Agora eu estarei falando sobre laços de repetição. Laços de repetição. Loops. Laços de repetição. Então eu vou estar criando aqui o arquivo no nosso diretório LTP, que é o arquivo laços.py. Laços de repetição, vou estar exemplificando dois tipos: laços de repetição, while e for. O laço de repetição for, o laço de repetição for, ele executa por uma quantidade limite de vezes. Por exemplo, quando o programa está em execução, eu sei que ele vai executar com for. Se o for foi definido 10 vezes, ele vai ser executado no máximo 10 vezes. Ele pode ser interrompido antes, tem comando sintaxe, né, do comando que pode parar a execução. Já o while, eu não sei a quantidade de vezes que vai ser executada. Por exemplo, for, sintaxe é for, uma variável, comumente variável de incremento, e incremento em, sintaxe é em. Vou colocar aqui um range, range é um outro comando, range ele cria começo, fim e de quantos em quanto. Então, ó, range object, start, stop, a sintaxe é start, vírgula stop, vírgula step, step é opcional. Se não colocar o step, ele vai entender que é de 1. Range de 10. Dois pontos. O que eu fiz errado aqui? Special. A variável de incremento igual a 1. É isso? Be assigned attribute for em range de 10. Será que é range de 1,10? Não, é range de 10, tá certinho. Bom, vamos lá. Print, variável de incremento, indo for. Vamos ver que erro que deu aqui, vamos ver. Opa! Melhor não executar dessa maneira que está configurado outra coisa. CLS. Invalid syntax. For, variável de incremento. Ah, não tem aquele parênteses ali. Então a sintaxe correta é for, variável incremento in range de 10. Vamos executar nosso programa. Aqui ele apontou que era o ponto e vírgula, estava errado, eu tirei o ponto e vírgula, fui descobrindo o que aconteceu. Então, ele executou 10 vezes. Eu acho que isso aqui foi ignorado, né? Vou subir nosso terminal aqui.
Então ele vai executar 10 vezes. Ele começou no zero. Lembra do variável start? Eu quero que comece em 1 e vá de 1 em 1. Não, é start, é verdade. Start, stop e vá de 1 em 1. Comece em 1, vá até 10 e vá de 1 em 1. Então, ele executou 9 vezes, né? Então, vamos até 11 para 11. Escrevemos 10 vezes aqui. Para você entender por que ele parou em 11? Ele para, ele vai até 11, mas ele faz assim. Variável de incremento, quando ela chega em 11, ele sai do programa. Então, você vai entender isso no comando while. Então, assim funciona o for. Então, vamos lá. Imprima o número de 1 a 10. Imprima números de 1 até 10. Seria assim. Vamos fazer um imprima exercício números pares de 0 até 10. Números pares de 0 até 10. Então, 0 até 10, ou seja, 11, né? E vá de 2 em 2. Vamos ver se faz. Vou comentar essas linhas aqui para 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, como que eu faço para imprimir os números pares? É assim. Vamos fazer, imprimir os números pares de uma maneira diferente. Isso eu não sabia que eu podia ir de 2 em 2. Eu quero passar, imprima os números pares. Ou vou fazer um outro exercício. Imprima os números pares e divida e multiplique os ímpares de 1 até 10. Então, for variável de incremento e em range, o incremento, qual que é o range do incremento? De 0 até 10. De 0 até 10. Vá de 1 em 1. É opcional que vá de 1 em 1, mas eu vou colocar aqui para aí. O que ele vai fazer? Se eu acho que é mod, não. Se o resto da divisão, se i dividido, só um minutinho. Vou procurar uma função aqui. Função que retorna o resto da divisão em Python. Procurei aqui no Google aqui rapidinho. Em Python, operador módulo retorna o número que é o resto da divisão. Então, se a gente fizer assim, vamos lá. Print 4 dividido por 2
Vou fazer isso aqui fora. Se a gente imprimir 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. Se a gente fizer 4 percentual 2, é zero. Por quê? O resto da divisão de 4 por 2 é zero, por exemplo. Qual que é o resto da divisão de 5 por 2? É 1. Resto da divisão de, vamos colocar qualquer número aqui, 25, 23, 8, 15, 60, 63, 64. O resto da divisão de 64 por 3 é 18. Então eu vou fazer uma lógica de programação aqui com o comando aritmético, o percentual, o módulo, né? O resto da divisão. For de 0 até 10, já falamos. Se I dividido, I vai ser, se ele tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai de 1 até 10. Se I, opa, não. Se I por 2 por 0, então ele é um número par. Se o resto da divisão é 0, é um número par. Qualquer número dividido por 2 que o resto dá 0 é um número par. Então, ele vai imprimir I. E se não, se não for 0, ele é um número ímpar. Então, ele vai ser print I vezes I. Terminamos nosso programa. Então, imprima os números pares e multiplique os ímpares por 2. Vai por 2, vai para facilitar, vai para entender. Então, aqui I, print I. Não queria falar de concatenação ainda, mas acho que é uma boa hora para falar de concatenação. Eu quero imprimir aqui, eu quero juntar duas informações. Eu quero juntar que I e quero juntar essa string aqui vezes 2 que multiplica os ímpares por 2, não, por 5, vai, por sorte. Por 5, multiplica os ímpares por 5 e vezes 5, ele faz I vezes 5. Como que eu concateno I junto a variável I com o texto que eu escrevi aqui? Concatenação mais. Concatenação é juntar duas informações de tipos gerando uma string única. Por exemplo, eu vou até fazer diferente assim. Eu vou fazer texto de retorno é variável texto de retorno vai receber I vezes 5 igual I vezes 5. E vou dar print na variável texto de retorno.
Assim fica o melhor entendimento. Vamos ver o que acontece com o nosso programa. Então, nosso programa são essas 6 linhas aqui, né? 5 linhas interpretadas. For e texto retorno i mais tá. Então, a primeira vez que ele executou, ele falou 0. Aqui eu fiz o cast que nós aprendemos, né, aula passada. Converti para string para poder juntar o i com o texto com o número. O 0 e o número ímpar vezes 5. 5. 2, ele não fez nada. O 3 ele multiplicou por 15. Então, se der um exercício que é imprima os números pares e multiplique os ímpares por 5, de 0 a 10. Ah, e se eu quiser executar isso 100 vezes? Coloca aqui, ó, 100. Vai fazer 100 vezes. Então, 99 vezes 5, 495 até parar o programa. 100, ele não multiplicou, executou 100 vezes. Então, eu sei que no começo do programa, ele vai executar no máximo 100 vezes. E o que acontece com o comando while? While, enquanto, senha, vou voltar para o exercício senha. Senha for diferente de 876543221, senha ONU, senha igual. Senha não é nada, foi diferente. Senha enquanto senha for diferente de 876543221, faça. Então, senha ela é nada, então ela é diferente de 8756. Senha input, senha igual. Input, pergunta para o usuário qual a senha. Qual a senha? Vamos executar nosso programa. Nosso programa tem três linhas. Vamos executar nosso programa. Então, a hora que essa condição for verdadeira, senha é igual, enquanto a senha for diferente, ele vai ficar fazendo. Quantas vezes ele vai executar? Não sei. Quantas vezes quantas vezes ele executou? Quantas vezes ele vai tentar? Não sei. Então, se eu quero saber quantas vezes ele vai tentar, vamos fazer isso também. Número de tentativas antes de entrar no loop é 0.
número de tentativas igual a zero. Porque eu vou dar um exemplo de como parar esse loop caso que pode para dar continuidade na execução do programa. Então, número de tentativas igual a variável número de tentativas. Quanto que ela vale? Zero mais 1. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar esse programa. Vou dar aqui, você já tentou 3 vezes. Ó, print. Você já tentou concatenação, número de tentativas. Eu acho que precisa de cast, eu não sei porque está precisando de cast, vamos lá. Tentativas vezes. Você já tentou 3 vezes. Vamos executar nosso programa de novo. Qual a senha? 1. Aqui precisa fazer o cast, né? Já aprendemos o cast, ele está falando que eu não posso concatenar string com número, mas string com string ele pode concatenar. 1. Você já tentou uma vez. 2. Você já tentou uma vez, 2 vezes. 3. Você já tentou 4 vezes. 4. Você já tentou 4 vezes. Você já tentou 5 vezes. E se a gente quiser colocar um limite? Então vamos fazer o seguinte. If, condição, número de tentativas for maior ou igual a 3, maior que 3, ele pode tentar 3 vezes. 1, 2, 3, né? 3 vezes. Maior que 3, se o número de tentativas for maior que 3, então break. Break é o comando que sai do while. Então vamos lá. Porque se ele nunca acertar a senha, vai ficar nisso para sempre, né? Então vamos lá. Qual a senha? 1. Você tentou uma vez. 5, 4, 3, 2, 1. 2 vezes. Você já tentou 3 vezes. Agora ele já tentou 3 vezes. Você já tentou 4 vezes, ele saiu do programa. Então o número de tentativas, lembra que estava em 1. Por que ele executou 4 vezes? Se eu já tinha tentado 3 vezes, 3 é maior que 3? Não. 3 é igual a 3. Então eu vou fazer 3 maior ou igual a 3. Vamos executar de novo? Qual a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, já tem uma vez. Então não é essa. 2, 5, 6, 6, 6, 8. Não, 8, 5, 3, 9, 16. Você já tentou 3 vezes. Pode até colocar o bloco de comandos, caso exceda o número de tentativas. Então é assim que se faz os estruturas de repetição. Aqui eu vou executar com o bloco de comandos, vou executar mais um comando aqui, fazer um print, fim do programa. Você excedeu o número máximo de tentativas. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o programinha. E se ele acertar? É 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ele já terminou, né? Ele pergunta. Isso é uma coisa engraçada. No while, ele vai primeiro executar, primeiro ele vai verificar a condição,
E ele só vai. ah, ele só vai. Ele vai executar a verificação toda vez no começo do loop e não no final. Entendeu? Então, no for, lembra que ele executava, ele parava no 10? Ele existe como se ele entrou no while, ele vai executar, ou seja, o número de tentativas é 1, qual a 100, ele vai sempre executar o programa uma vez, e quando ele passar pelo laço de novo, que ele vai verificar, sempre no começo. Então, que você já tentou uma vez e saiu do programa. Por exemplo, qual a senha? Número de tentativas. Aqui a gente pode fazer uma condição. If. Vamos fazer assim, ó. If. Ah, se ele acertou, ele saiu do programa, tá certo. Se você tentou uma vez, qual a senha? Então tentou uma vez e acertou. Enfim. Terminamos. Terminamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar. Para ficar com 30 minutos, eu vou fazer um leve programinha aqui, que, por exemplo, você pode criar um programa de menu. Por exemplo, comentar essas linhas aqui, ó. Vamos fazer o programa de laços. Fazer um programa com menu. While, opção, for diferente de zero, ou seja, se ele apertar zero, vai encerrar o programa. Opção, opção igual a nenhuma selecionada. Opção, bom, vou colocar a opção 99, vai. A opção é 99, então é diferente de zero, executa. Quando a opção for 99, print, selecione uma opção. Print 1. Programa soma. 2. Programa. Estou fazendo em estrutural, né? Vocês não, mas na aula de orientação a objetos vai ficar mais legal esse programa. Programa multiplicação. Print. Zero, como uma condição para sair do while, zero, sair. Opção igual input, put. Opção igual input. Então, nosso programa está assim atualmente, ó. O que aconteceu? Programa opção 1, ele executa de novo. 2, 0. Print de 0. Nenhuma. Vazio. Vamos lá. Quero interromper o programa. Coloquei num laço infinito. Aperto o Ctrl C, ó. Ctrl C. Ele interrompe o programa. 1, 2, 0. 0 sai do programa. Então 0 sai do programa. Se ele digitar
if opção for 1, valor, primeiro valor igual input, digite o primeiro valor, segundo valor, digite o segundo valor. Aqui está mostrando que tem erro aqui, ó, faltou isso. Aqui está sem indentação. Primeiro valor. Então, print line, print, primeiro valor mais segundo valor. Else, if, se não C, opção igual a 2, programa da multiplicação. Ele vai fazer else if, primeiro valor, de primeiro valor, de segundo valor, print, primeiro valor, vezes segundo valor. Se não, else, se ele digitar qualquer coisa diferente, print, else, vou fazer mais um else if, se a opção for 0, então print, encerrando o programa. Se ele digitar else, se ele digitar qualquer outra coisa, opção inválida. Fim do programa. Vamos executar. Programa soma. Opção inválida. Selecione a opção. Aqui também está errado, né? Opção de valor 2, segundo valor 3, é vídeo. Peraí, programa soma 2, deu 23. Ah, 2 e 3, ele concatenou. Aqui eu tenho que fazer o cast. Primeiro valor e o int, segundo valor. Aqui é float. Aqui é float, porque são de vezes. Vamos lá. Programa soma 2 e 3 é 5. Então, resultado deu 5. E o programa de multiplicação 2 e 3 deu 6. E
0, ele sai do programa. Terminamos a primeira aula, espero ter ajudado. Eu ainda vou continuar essa aula com laços, eu vou fazer mais um exercício, que é o exercício só para curiosidade. Bom, então vamos fazer assim. Exercício de final de aula. Na próxima aula você vê a resposta. É o programa de. Faça um programa de força bruta, ou seja, que ele vai ser muito parecido com o programa do For, o programa o programa que descubra a senha do sistema, ou seja, vai ter a senha do sistema e você faz um programa de força bruta, você faz um programa que testa até achar a senha, tá bom? Bom, exercício, vamos escrever aqui esse exercício. Faça exercício. Faça um programa que descubra uma senha numérica de 8 dígitos. Então, pergunte a senha, uma senha numérica de 8 dígitos. Não pergunta a senha, não pergunta, só faça um programa que descubra a senha. Senha, a senha do sistema é 8765433. Então tem 8 dígitos. A senha do sistema é 8465333 e eu faço um programa com laço de repetição que descubra uma senha numérica de 8 dígitos. A senha do sistema é 8765433 e o programa tem que descobrir. Tá bom? Fica esse exercício aí. Então, próxima aula, a resposta.